Yakuza, o sombrio sindicato do crime. Japão, mais conhecido como a Terra do Sol Nascente, pequeno em extensão, mas grande em tecnologia e desenvolvimento. Desde a antiguidade suas tradições são mantidas e seguidas, mas com toda a tecnologia e leis rígidas, das quais uma é a pena de morte, o Japão não conseguiu deter o avanço do crime organizado, que foi construído há alguns séculos atrás. Durante a Era Edo, século XVI, existiram dois grupos distintos, os Tekiya e os Bakuto. Os Tekiya eram vendedores ambulantes que iam de vilarejo a vilarejo e em feiras vendendo suas mercadorias de baixo valor e produtos roubados ou ilegais, participando assim do crime organizado. Muitos deles vinham da linhagem dos Burakumin, que significa povo do vilarejo, e os Bakuto, que eram jogadores ilegais, que tinham o corpo todo tatuado e praticavam agiotagem e crimes de extorsão, entre outros. Eles foram se fortalecendo com seus jogos, dos quais um é o Hanafuda e jogos de dados, porém o mais conhecido é o Hanafuda. Foi de onde se originou o nome Yakuza, que nada mais é que 893, a pior mão do baralho japonês. A Yakuza é conhecida também como Boryokudan pelos policiais, que significa em português grupo violento. Surgiu em meados de 1603 a 1868, durante o shogunato de Tokugawa, na época do Japão feudal. Mais precisamente, era Edo. A máfia foi se organizando durante as eras do Japão, recrutando os Burakumin e coreanos nascidos no Japão, e também os Ronin, que eram samurais sem shogun. Assim foram formando esse grupo que conhecemos hoje. Após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os membros da organização ganharam popularidade. Segundo dados do governo, atingiram o pico nos anos 60 com quase 190 mil membros. Mas, devido ao esforço do governo contra o crime organizado durante os anos, o número de membros da Yakuza chegou ao menor registrado, com 35 mil membros em 2018, mas há rumores que eles chegam a 100 mil membros mundialmente falando. Suas atividades ilegais estão praticamente em quase todos os âmbitos do país, tais como extorsões de grandes empresas, tráfico humano, drogas, tráfico de armas e até envolvimento em bancos japoneses. Cada clã governa certa área do país segundo suas leis do crime, e poucos são aqueles que se atrevem a roubar e cometer crimes em áreas onde a Yakuza atua. Entre 1735 e 1749, o shogunato decidiu apontar dentre as gangues um Oyabun, que significa pai adotivo, para assim diminuir as disputas e desordem, organizando suas atividades de forma mais controlada dentro das comunidades japonesas. E com o cargo, o Oyabun recebeu o direito de portar uma espada, que era permitido somente aos samurais da época, e possuir um sobrenome. Aquele que se torna um filho do Oyabun, chamado agora Kobun, que significa filho adotivo, corta seus laços familiares, tendo o dever de tatuar o seu corpo, mostrando que é um ato sem retorno e que dali em diante tem uma família, a qual deve honrar e servir, seguindo seu código moral chamado Jing. A técnica para a tatuagem é diferente das que vemos hoje, em dia, que é feita por máquinas. Chamada de Tebori, as tatuagens são feitas nos novos membros do grupo de forma dolorosa, com uma haste de bambu, com muitas agulhas de aço ou bambu na ponta, demorando assim anos para serem concluídas. E essas tatuagens expressam suas crenças, que se originam do shintoísmo e budismo. Também são formas de designar grupos distintos. As tatuagens surgiram na época em que os presos eram marcados por praticarem algum crime. Sendo assim, eram facilmente reconhecidos pela polícia. Porém, era algo que dificultava sua volta à sociedade. Então, revoltados com a ação da polícia, cobriam todo o corpo com esses desenhos em forma de protesto. A maior de todas as famílias dentre esses clãs é o Yamaguchi-gumi, com mais ou menos 40 mil membros, na qual Kenichi Shinoda atualmente foi encabeçado como líder. E por incrível que pareça, ser Yakuza no Japão não é algo ilegal. Praticamente a máfia recebe dinheiro de donos de casas de jogos de azar, prostíbulos, agiotas e oferecem proteção durante as festas do Sanja Matsuri em troca de dinheiro. E poucos sabem que além dessas atividades do grupo, eles são até patrocinadores de alguns músicos no Japão, gerando renda praticamente de todas as áreas possíveis. Mas não pense que é tudo maravilha para os membros do crime organizado. Quando um Kobun comete um deslize, terá que pagar pelo erro de uma forma terrível. Chamado de Yubitsume, o ritual constitui-se em cortar parte do seu dedo em pedido de desculpas pelo erro e entregá-lo ao Oyabun.
e dependendo do grau do erro, até a morte. Mas, independente dessa tamanha punição, durante toda a história da Yakuza, alguns se desligavam do grupo e criavam outros grupos, gerando assim muitos assassinatos entre as facções. Segundo Tatsuya Shindo, ex-integrante do grupo que começou a fazer parte quando tinha 17 anos, ele embarcou no submundo do crime em busca de sexo, drogas e dinheiro fácil. Ele relata que viu muitos morrerem ao seu lado. Ele trabalhou muitos anos para o grupo, mas algo terrível estava para acontecer em sua vida, do qual ele já tinha visto diversas vezes, mas que talvez nunca pensou que aconteceria consigo. Um dia, enquanto ele dirigia bêbado, o carro de seu chefe acabou batendo. E o pior aconteceu, teve que cortar parte do seu dedo em desculpa pelo erro. Tatsuya Shindo, nas suas idas à prisão, conheceu a Bíblia e, saindo da Yakuza, tornou-se um pastor. Seus conhecidos, quando ouviram ele próprio dizer que se tornaria um cristão, acharam que ele estava totalmente drogado e alguns não acreditaram. Atualmente ele é pastor de uma igreja no local em que, anteriormente, era um bar que sua mãe possuía. A igreja chama-se Zainin no Tomo, que no português significa amigo dos criminosos, simbolizando a passagem da Bíblia, em que Jesus comeu na mesa com os ladrões e pecadores, na casa de Zaqueu o publicano. Agora ele trabalha na reabilitação de ex-membros da Yakuza e ex-presidiários no Japão. Com o passar dos anos, a Yakuza teve quedas significativas de membros, por parte do governo aplicar novas leis no país, e também pelos candidatos acharem penosa a ascensão em cargos mais altos no clã, e pelo fato da lei rígida não compensar o pagamento pelos trabalhos ilegais. Por isso, muitos estão buscando formas de trabalho fora da organização, que ainda se mantém no poder em muitas atividades na sociedade japonesa. Sendo assim, sempre existiu os clãs, desde a era feudal até a era atual chamada Reiwa, o que nos faz pensar que a sociedade e o crime andam na mesma estrada, que por sinal ninguém sabe quando poderá entrar em colapso. Mas uma coisa é certa, enquanto existirem atividades ilegais, sabemos que a máfia está no poder. Então é isso aí, pessoal, se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até mais. Tchau, fique com Deus.